Olá, vamos dar seguimento ao estudo do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7, que é um interlúdio entre o capítulo 6 e o capítulo 8. Então, vamos, se você tiver uma Bíblia, pegue sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra. Diz assim: depois disto, vi quando anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra, ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Ásia 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Isacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois destas coisas vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então aqui nós vemos, no capítulo 7, João vê um valor de 144.000 selados. Nós sabemos que a Bíblia, ela é simbólica, ela tem uma linguagem simbólica. Então, é uma palavra de difícil interpretação. Então, para que nós possamos interpretar essa palavra, nós temos que pedir a Deus. Então, eu vou fazer uma oração, pedindo a Ele que Ele nos revele a sua palavra. Senhor nosso Deus e Pai, obrigada por esse dia, por estar mais uma vez aqui, Senhor, levando a Tua palavra. Que o Espírito Santo de Deus venha nesta tarde, Senhor, neste dia, nos revelar, Senhor, o que significa, Senhor, esses 144.000, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos revele, Senhor, a Tua palavra, nos ensine, Pai, porque o tempo se aproxima, o tempo está próximo da Tua vinda, está próximo, Senhor, da Tua vinda. E eu peço, Senhor, por cada pessoa que está ouvindo essa palavra, que ela possa ter entendimento, e se ela ainda não entregou a sua vida para o Senhor, que ela faça isso hoje, Senhor, porque a Tua palavra diz que somente aquele que é selado pelo Teu Santo Espírito é que poderá entrar no reino de Deus, Pai. Então eu te peço que alguma pessoa, Senhor, que esteja assistindo esse vídeo, que ainda não fez uma aliança contigo, que essa pessoa ela faça hoje, Senhor, essa aliança para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Então vamos ver. Então nós vimos no último capítulo que no sexto selo, nós vimos que quando o Cordeiro abriu o sexto selo, mudanças ocorreram. E esse sexto selo, acreditas que ainda vai acontecer. Ele foi aberto para que João visse a revelação,
Mas a abertura desse selo, ele vai acontecer quando for no juízo final, naquele dia, no grande dia, que Deus vai vingar aqueles que habitam na terra, todo o mal, tudo aquilo que o homem, que os reis da terra, que os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos dessa terra fizeram com os seus santos, com os mártires que foram, porque lá no capítulo, no quinto selo, esses que foram mortos, quando estão diante de Deus, João vê as almas deles gritando, clamando diante de Deus, para que Deus vingue o sangue deles aqui na terra. Mas aí Deus diz a eles: repousem, vamos dizer assim, tenham calma, porque isso vai acontecer até que se complete o número dos seus conservos, ou seja, até que o último mártir morra, que aconteça a morte do último mártir, ou também, como a gente vai ver aqui no capítulo 7, até que o último cristão se converta. Aí sim, esse sexto selo vai ser aberto. E a gente viu que no sexto selo, quando ele foi aberto, nós vimos que o mundo, o sol se tornou negro, as estrelas caíram, a lua toda se tornou como sangue, ou seja, vai haver um dia estupendo, de horror, né? E os próprios, aqueles que estarão governando, que serão aqueles que estarão, esses poderosos que, como eu falei no vídeo anterior, eles já estão se organizando para formar uma nova ordem mundial, para que se retire da terra o nome de Deus, para que eles possam governar, onde o anticristo e a besta vão fazer uma aliança para poderem governar essa terra, e eles vão estar nessa terra governando. E aí sim, aqui a gente vai ver que eles vão reconhecer que caiu sobre eles a ira do Cordeiro. Porque eles dizem no versículo 17, porque chegou o grande dia da ira deles. Ou seja, deles, dos ricos, dos poderosos, dos que estarão no poder, né? Que estarão governando. Aí eles perguntam, e quem é que pode suster-se? No versículo 17 do capítulo 6, eles fazem uma pergunta, e quem poderá suster-se? Ou seja, quem é que vai poder se sustentar? Quem é que vai salvar-se nesse dia de juízo? Quem é que vai passar por esse dia de juízo e ficar ileso? Aí o capítulo 7 responde, aí começa... Depois disto, ou seja, quando João viu o capítulo 6, ele diz que ele viu 4 anjos em pé nos 4 cantos do globo, do mundo, da terra, conservando os 4 ventos. Ou seja, João viu que o mundo é como se fosse um mundo quadrado, em cada quadrante, em cada canto do mundo estavam 4 anjos segurando os ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Aí João vê outro anjo que subia do nascente, e esse anjo é como se ele estivesse dando uma ordem para os 4 anjos, dizendo assim, que clamou em grande voz aos 4 anjos, aquele ao quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Ou seja, esse anjo estava dizendo aos outros 4 anjos que estavam em cada ponto estratégico da terra, segurando os ventos para que não danificasse a terra, a água e o mar, a terra, a água e o mar, a terra, o mar e as árvores. Então esse anjo diz a eles que não façam dano até selarmos os servos do Deus Todo-Poderoso. Então, quem são esses servos que têm que ser selados? Ou seja, esses 4 anjos só vão começar esse dia do juízo quando o último servo tiver sido
convertido, ou seja, quando a última pessoa tiver se convertido, tiver sido selado, então vai acontecer esse dia de juízo. Por quê? Porque quando uma pessoa se converte, nós recebemos um selo, o selo do Espírito Santo. Lá em Efésios, vamos ver aqui em Efésios, o que é que diz Efésios 1,13? Diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ou seja, no momento em que eu ouvi o evangelho da salvação, eu criei, eu acreditei, eu criei nesse evangelho. Então, nesse momento em que eu criei no evangelho, que me arrependi e aceitei o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, neste momento, o Espírito Santo me selou. Então, eu sou selada pelo Espírito Santo de Deus no momento da minha conversão, no momento em que eu criei na sua palavra. Aí ele está dizendo que esse anjo está dando, ou seja, os selados, eles vêm desde quando Jesus foi assunto ao céu, que derramou o Espírito Santo, o cavalo branco, que foi o Evangelho da Paz, que começou a ser disseminado, e o arco estava lá presente, e começou a ser feito alianças entre as pessoas, entre Deus e o homem, que foi através da aliança, né? Pela morte de Jesus. Então, quando uma pessoa se converte, aceita o Evangelho, nesse momento ele é selado pelo Espírito Santo, e todos os selados vão sendo selados. Enquanto a pessoa vai crendo no Evangelho, vai sendo selado. Ou seja, esse dia só vai acontecer quando a última pessoa tiver se convertido. E ele fala agora, depois, aí ele diz: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil. Ora, a palavra de Deus, ela é escrita em forma alegórica, ou seja, não é literal, então ela é cheia de símbolos, e este símbolo de 144 mil significa a junção de todos os selados, de todos os salvos, porque selados tanto foi no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, eles foram selados pela circuncisão. Lá em Romanos 4:11 diz assim, deixa eu ler aqui. Em Romanos 4:11 diz assim: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que ele fosse imputado à justiça. O que Paulo estava explicando aqui? Que a circuncisão, que Abraão foi o pai da circuncisão, ou seja, então todos aqueles que foram circuncidados no Antigo Testamento, eles foram selados. E aqui, quando João vê a visão, ele está vendo essa visão dos 144 mil, que é um número simbólico, mas ele começa falando sobre as tribos do Antigo Testamento, mas como são 12 tribos, ele começa 12 tribos, 12 mil de cada tribo, né? Mas nós sabemos também que depois do Novo Testamento também aconteceram o selo, só que o selo da nova aliança não foi mais com a circuncisão, mas com a presença do Espírito Santo. E no versículo 9, então nós vamos ver que João, depois ele diz: vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, aí de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas, e clamavam. Aí João vê a quantidade de salvos que estão diante de Deus, clamando e louvando a Deus, né? Ou seja, então esse dia de juízo, esse dia que vai acontecer,
a ira de Deus que vai vir sobre a terra só vai acontecer quando o último cristão se converter. Aí a gente diz, mas será que vai acontecer que não vai ter mais cristão que vai se converter? Sim, por quê? Porque nos últimos tempos já está acontecendo a apostasia, ou seja, os homens, as pessoas não querem mais saber de Deus. Eu falei no último vídeo que existe uma conspiração, uma reunião, um ajuntamento de líderes, um ajuntamento de poderosos da terra que estão se juntando para formar uma agenda, né? Uma nova ordem mundial, onde eles querem tirar dessa agenda Deus, eles querem tirar a Bíblia, a palavra de Deus. Então, isso vai vir para o mundo que nós vamos estar, os cristãos, aqueles que já aceitaram Jesus, eles vão ser perseguidos pela palavra de Deus. Então vai ser difícil para que essa palavra ela possa ser levada para que as pessoas venham a se converter, porque as pessoas não vão querer se converterem, eles vão querer seguirem essa nova ordem mundial, que vai se culminar com o levantamento, ou seja, a presença, vai surgir o surgimento do anticristo, juntamente com o falso profeta. Por quê? Porque vai firmar no mundo um sistema mundial que vai comandar a terra sem a presença de Deus. Então, não vai encontrar mais pessoas que vão se converter. Então, no dia que não tiver mais ninguém para se converter, para ser selado, aí os anjos, aqueles 4 anjos que estarão segurando os ventos, aí como diz no capítulo 7, aí ele vai dar ordem para que os 4 anjos liberem os ventos e danifiquem a terra de uma maneira tal, né, que aí sim esses poderosos, como diz no capítulo 6, no capítulo 6, a partir do 6º selo, né, que o 6º selo já começa esse grande dia. Esse capítulo 7 é apenas um interlúdio, um espaço entre o 7 e o 8º, que já é o grande dia da ira de Deus. Então, neste capítulo 6, no versículo 17, onde os reis da terra, os poderosos, os comandantes, ou seja, aqueles que estarão no poder, eles vão procurar cavernas para se esconder da ira de Deus, né? E eles vão ver a ira de Deus sobre toda a terra. E assim nós vimos o capítulo 7. E nesse capítulo 7, nós vimos que João vê a presença dos salvos já diante de Deus, do trono de Deus. Significa dizer que eles aqui estão porque eles atravessaram a tribulação, eles foram sustentados, eles foram guardados para atravessarem a tribulação e agora eles se encontram já diante de Deus. Quem sabe nesse momento eles foram arrebatados. Há tanto que no versículo 13 diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondei-lhe: meu senhor, tu o sabes. Claro que aquele ancião que estava lá sabia, e ele disse, então ele me disse, no versículo 14, são estes os que vêm da grande tribulação. Então significa dizer que os servos de Deus, os selados, os crentes, os cristãos, eles vão atravessar a grande tribulação, porque ele está dizendo, eles vêm da grande tribulação. E eles aqui se encontram já diante do Cordeiro, né, já louvando o Cordeiro, ou seja, eles atravessam a grande tribulação. Então, no próximo vídeo, nós vamos ver o 7º selo, onde vai começar a liberação das trombetas, anunciando a grande
ira de Deus, o dia do juízo final, aquele dia em que foi falado por Isaías, por Jeremias, por Joel, ou seja, todos os antigos profetas os profetas do Antigo Testamento, eles sempre falavam que ia ter esse grande dia do juízo de Deus sobre a terra. Então, no próximo vídeo, no próximo capítulo, nós iremos ver. Amém?